Boa tarde, povo de Deus. Vamos dar início aqui ao nosso curso bíblico. Estamos na 5ª semana do nosso estágio supervisionado. Meu nome é Roberta Viana, sou aqui de Cabedelo. Fiz recentemente, 36 anos. Estou estudando aí teologia, a graduação de teologia, e também estou estudando filosofia. Quero acolher você que está entrando agora, com um abraço da misericórdia. Desejo a paz para o seu coração, que Jesus misericordioso te visite. Estamos na hora da misericórdia. E hoje também é dia de São Pedro, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, vocês possam alcançar os milagres, as bênçãos reservadas para cada um de vocês. Então hoje eu trouxe para vocês algumas perguntas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns questionamentos que muitos que estão fora da nossa religião, aqueles que são protestantes, aqueles que são espíritas, aqueles que são de outras religiões, de outras denominações, se é que podemos dizer assim, eles fazem muitos questionamentos à nossa Igreja Católica. Então hoje eu trouxe alguns questionamentos que eu acredito que pelo menos uma pergunta dessas que a gente vai ver aqui, nós já ouvimos, alguém já nos questionou de alguma forma, Eu, por exemplo, já fui muito questionada e posso dizer e afirmar para vocês que a maioria das perguntas, a maioria daquilo que nós vamos ver está na Bíblia, porque a preocupação dessas pessoas que fazem essas perguntas para nós católicos é se, de certa forma, aquilo que a gente faz na nossa liturgia, o simbolismo, aquilo que a gente vive na nossa religião, se realmente a gente tem base e fundamento na Bíblia, Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esses questionamentos. E lembrando, eu quero realmente lembrar para vocês que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, nós católicos, nós não nos baseamos apenas na Bíblia. Ela é fundamental. Nós já vimos durante todo esse curso bíblico, nós vimos o quanto a Sagrada Escritura ela é fundamental para a nossa caminhada, e é certo que se você for católico e não tiver uma intimidade com a Bíblia, você realmente não vai conseguir entender muitas coisas, Mas assim, você precisa se aprofundar, você precisa ir além, Nós aprendemos aqui no curso que a igreja veio primeiro que a Bíblia. Não foi o contrário, Não foi a Bíblia que veio primeiro. Então foi a nossa Igreja Católica que nos entregou a Bíblia do jeito que a gente tem ela hoje, assim. Toda bonitinha, toda separada, com as abreviaturas, com as citações. Então tudo isso que nós temos hoje foi graças à organização de muitos séculos que a Igreja Católica vem trabalhando, para entregar a Bíblia do jeito que a gente tem hoje. Então, deixando claro isso, sabemos que o nosso embasamento, o nosso estudo, ele não está somente atrelado à Bíblia. Ele baseia-se num tripé que a gente também já falou aqui, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, se você se prender apenas à Bíblia, você realmente não vai conseguir entender o que é de verdade a religião católica.
Porque existem coisas que acontecem na nossa igreja que não está, digamos assim, dentro da Bíblia, por exemplo, né? A gente não vai encontrar dentro da Bíblia, mas a gente vai encontrar na tradição, a gente vai encontrar no Sagrado Magistério. Por isso que a gente precisa estudar os três juntos, né? Fazer uma ponte, uma coisa ligar a outra. Então a gente não pode, por exemplo, discutir com pessoas que são de outras religiões, querendo provar para essas pessoas que a nossa igreja ela é de uma forma, porque eles não vão entender. Primeiro que os nossos irmãos separados, né, os nossos irmãos protestantes, eles acreditam apenas na Bíblia. Então, se a gente for falar sobre, por exemplo, as relíquias, se a gente for falar sobre a intercessão dos santos, a vida dos santos, né? Então, se a gente for falar sobre tudo isso, eles não vão entender, eles não vão compreender. Por quê? Porque eles estudam de uma forma. Eles têm uma percepção diferente da nossa. Nós temos uma vivência, nós temos um embasamento fora da Bíblia também. Então, por isso que hoje, de alguma forma eu digo, se você for conversar, dialogar com um protestante ou com alguém que não é da mesma denominação, né, não é católico, se essa pessoa ela estiver de coração aberto, se essa pessoa estiver, que você sentir realmente que ela quer aprender, que ela quer compreender a religião católica, então você tem toda uma liberdade de conversar com essa pessoa, de realmente ensinar para ela o que a nossa igreja ela apresenta, o que a nossa igreja vive, o que a nossa igreja quer realmente de nós católicos. Mas se você vê que aquela pessoa, ela vem armada, ela vem de alguma forma querer guerrear com você, fazer comparações, né, com a igreja dela e com a igreja católica, dizer que a igreja dela é que salva e nós católicos somos considerados pagãos, então daí você já descarta, porque, sério, de certa forma, você vai perder tempo. É uma perda de tempo hoje, no século que a gente está, com o conhecimento que a gente tem, com as redes sociais, né, com tudo que a gente consegue ter em mãos, absorver e estudar. Eu vou dizer para você com toda sinceridade do meu coração, se você se colocar para discutir com alguém de outra religião, briga mesmo, né? Não tô falando de conversa, não tô falando de uma partilha, não, tô falando de brigar, né, para comparar a sua religião com outra, né? Eu acredito que é perda de tempo, entendeu? Você está perdendo seu tempo, ao invés de você estar estudando, se aprofundando, tendo uma espiritualidade, né, dentro da sua religião, você está querendo discutir com aquela pessoa para dizer que a sua religião é melhor que a outra, e isso não tem fundamento nenhum. É um conselho que eu dou, né? Mas cada um é livre para escolher o que fazer. Mas, na minha opinião, é perda de tempo. Amém? Então, vamos dar início aqui, né? Esse início aqui, essa introdução foi só apenas uma conversa, esperando o pessoal entrar na live. E nós vamos dar início aqui, invocando a Santíssima Trindade, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nos dê a graça da perseverança, porque essa caminhada não é fácil, né? A gente começa ali, tá bem direitinho, se organiza, mas daqui a pouco vem as provações e a gente precisa realmente de ter essa força, né? De se agarrar, né, nessa perseverança, nas virtudes, para que a gente consiga dar passos concretos nessa fé, na nossa caminhada. Amém? Então, eu acolho mais uma vez você que está entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Desde já eu agradeço por todos que estão aí perseverando no curso, estão dedicados
a conhecer melhor a palavra de Deus. E vamos dar início aqui invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então vamos lá, dar início aqui. Hoje eu trouxe para vocês alguns questionamentos que as pessoas fazem para nós que somos católicos. Pessoas que querem entender um pouco da liturgia, que querem entender, de onde surgiu aquilo que a gente faz, Então, tem alguns questionamentos e eu vou deixar aqui para vocês. Vai ser muito interessante a live de hoje. Eu acredito que tenham muitos questionamentos que até nós católicos ficamos um pouco em dúvida, que é por isso também que a gente não consegue responder ao outro com propriedade, porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe, realmente a resposta, e aí a gente acaba se calando, e às vezes, muitas vezes, ficando com dúvidas também. Será que, Será que esse questionamento não tem fundamento, Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas particularidades. Algumas coisas nós vamos encontrar na Bíblia. Nós sabemos que a nossa liturgia, de hoje, o rito católico, o que nós vemos na missa, tem muito fundamento na religião, na lei judaica, que era a religião de Jesus, Jesus era judeu, sua mãe também, São José também eram judeus. Então, muita coisa que a igreja vive hoje na sua liturgia, no seu rito, dentro da missa, é também baseado naquilo que a lei judaica nos apresenta. É tanto que, para que a gente possa entender com propriedade o catolicismo, nós precisamos entender também o judaísmo, Porque, por exemplo, aquela passagem das bodas de Caná, onde tem as talhas, onde tem toda aquela questão do casamento. Então, tudo aquilo ali é baseado na lei judaica, As talhas têm um simbolismo no judaísmo. O casamento em si, a quantidade de dias de casamento, de festa de casamento, é tudo baseado na religião de Jesus. Então, para que a gente possa ler o evangelho das bodas de Caná e entender verdadeiramente o que aquilo está dizendo, o que significa cada coisa ali, a gente precisa ir a fundo, compreender melhor a cultura, a religiosidade, enfim. Não ler ao pé da letra, como está ali escrito. Então, a primeira pergunta que a gente vai solucionar aqui, vou dizer assim, por que a igreja promove procissões? E aí você pode pensar assim, meu Deus, ela tá falando um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com a Bíblia, Então, hoje mesmo, hoje é dia de São Pedro e São Paulo, é uma solenidade. E
tem procissão, né? Tem muitos lugares aí que as paróquias têm São Pedro e São Paulo como padroeiros. E aqui em Cabedelo, né, nós temos a procissão também. Inclusive tem a barqueata, né? Que era agora às 2 horas. Teve a procissão, teve a carreata, né? Logo cedo. Então tem uma festividade, né, aqui, voltada para São Pedro. Mas hoje, né, não podemos esquecer de São Paulo também, né, o bichinho. Às vezes a gente só fala de São Pedro, né? Só lembra dele, mas é no mesmo dia, São Pedro e São Paulo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: por que a igreja promove procissões? De onde foi que a igreja tirou isso, né? E a gente vê que até hoje tem procissão. E qual é o objetivo dessas procissões, né? Será que foi invenção da igreja católica, né? Então, vamos lá. Olha só, desde o Antigo Testamento, podemos ver que as procissões já eram comuns entre o povo de Deus. E aí a gente vai ver, a gente vai pegar a nossa Bíblia. Se alguém perguntar para você, né? Aí você diz: olha, isso aí não é uma coisa inventada na igreja católica, isso é uma coisa que já acontecia e lá no Antigo Testamento, então não é uma novidade, né? Então, olha só, em Números 10, você pode pegar a sua Bíblia, você pode abrir ela, inclusive até grifar, marcar, né? Para que você não esqueça. Olha, Números 10, versículo 33. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre a procissão no Antigo Testamento, hein? Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. Ou seja, então isso aqui está dizendo, né, está remetendo a uma procissão com a arca da aliança, né, que era onde eles guardavam a tábua dos 10 mandamentos. Então, a palavra de Deus, representada ali nas tábuas, né, era a arca da aliança no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, consideramos a nova arca da aliança, que é Nossa Senhora, né? Ela é a nova arca da aliança, né? Então, por que Nossa Senhora é considerada a nova arca da aliança? Porque a arca da aliança levava a palavra de Deus, né? Dentro da arca, né, era as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a palavra de Deus, que foi dirigida a Moisés. E Nossa Senhora carregou em seu ventre o verbo divino que se fez carne. Então, por isso que ela é considerada a nova arca da aliança. Então, quando alguém perguntar isso para você, você já sabe o que dizer, né? Então, Nossa Senhora é considerada a nova arca da aliança por causa disso. Então, olha, lá em Josué também tem uma procissão, que é o Antigo Testamento também, né? Então, lá em Josué, capítulo 6, nós vamos ler aqui. E aí, olha, tem muitas passagens, eu não vou conseguir abrir todas, mas eu vou colocar todas lá no grupo, para que depois vocês possam pesquisar e ter a certeza de que não é uma coisa inventada, né? As procissões não foram coisas inventadas da cabeça do católico. Então, Josué capítulo 6, versículo 11, olha o que diz: a arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Então, mais uma referência à procissão. Então, vejam que eles tinham a arca. Hoje a gente tem o andor, né, que representa, tem a imagem ali, a imagem que representa a história daquele santo, né? Por exemplo, hoje São Pedro, né? Eles colocam a imagem de São Pedro no andor e existe aquela procissão. E qual é o objetivo daquilo, né? É para dizer que São Pedro, ele foi uma referência, ele é uma referência para a nossa Igreja Católica, a vida doada de São Pedro, né? Tudo aquilo que ele viveu está nos evangelhos, né?
Inclusive, ele lembra muito a história da humanidade, né? Na questão de negar Jesus. Quantas vezes a gente nega Jesus até hoje? E São Pedro é esse exemplo de uma pessoa que é humana, um ser humano, que mesmo estando ali perto de Jesus, mesmo vendo tudo aquilo que ele fez, sendo considerado, porque Jesus, ele disse, Pedro, tu és pedra, né? Antes de ele negar Jesus, então, ele já tinha uma posição de liderança, né? Jesus já tinha dado a ele, né, essa posição de liderança. Jesus confiou muito a Pedro, mas mesmo assim, Pedro o negou. Então, isso faz com que é permissão de Deus, né? Pedro ter negado Jesus 3 vezes para que a gente possa também se colocar na vida de São Pedro, para dizer assim, olha, acontece comigo também, né? A negação, você ter medo, né, de seguir Jesus e olhar para Pedro e dizer assim, olha, ele negou, mas Jesus o perdoou e ele se arrependeu e voltou, né? E ele fala, né, que o que ele fez, né, com Jesus, a negação, ele ia fazer 10 vezes mais para a evangelização. Então, o erro de Pedro fez com que ele tomasse essa coragem de evangelizar mais ainda, né? Então, o erro que ele fez, a negação dele, não fez ele parar de evangelizar. Pelo contrário, impulsionou ele cada vez mais. Então, a procissão em si, ela não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, né? Já é um hábito do Antigo Testamento, né? As procissões, e o povo de Israel já fazia, né? Já tinha esse hábito de andar com a Arca da Aliança. Então, a Igreja Católica, ela pegou, né, essa experiência que o povo no Antigo Testamento viveu, e até hoje nós fazemos essas procissões, né? Além disso, as procissões fazem a gente lembrar que a gente é uma igreja peregrina, caminhando rumo à igreja triunfante, que é o céu. Então, quando você vai para uma procissão, você precisa entender uma coisa, que você não vai para para brigar com o povo lá fora, né? Porque muita gente sai com o coração assim, a gente vai encontrar os protestantes, a gente vai encontrar o povo que não é católico, e aí tem aquele sentimento de vaidade, né? Eu falo isso porque eu já ouvi algumas pessoas falando, né, sobre isso, sobre usar a procissão para, sei lá, comprar uma briga. Mas o verdadeiro sentido de você ir para uma procissão, de você estar ali com aquele povo reunido, vendo aquele andor com a imagem, né, daquele santo, ou a imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, não sei qual é o padroeiro da sua paróquia, né, mas o intuito, o objetivo de estar naquela procissão é dizer, olha, eu estou caminhando, né, sou a igreja peregrina, a igreja que caminha, que mesmo vacilante, né, mesmo pecadora, nós estamos aqui reunidos com muita fé para chegar até o céu, né? Os nossos passos, a cada passo que a gente vai dando naquela procissão, e a gente vai rezando, vai entregando, vai se lembrando das virtudes daquele santo. Por exemplo, hoje São Pedro, né, em São Paulo, o quanto São Pedro se doou, o quanto São Paulo se doou para a evangelização, e aí você caminha. Tem muita gente que vai caminhando, mas vai conversando, né? Vai conversando na procissão, tem gente que não se vê há muito tempo, aí se encontra, se abraça, aí começa a conversar. Mas assim, o real objetivo da procissão é que você possa caminhar em oração, né, peregrinando, compreendendo todo aquele momento litúrgico e relembrando, né, o que aquele santo fez para a igreja e as virtudes que ele pode trazer, né, para dentro do seu coração, para você absorver e viver e colocar no seu dia a dia, né?
Então, quando perguntarem, né, esse negócio de procissão, isso é coisa criada da Igreja Católica, né? Aí você vai e abre a Bíblia no Antigo Testamento e você vê quantas procissões o povo de Israel fez, né, com a Arca da Aliança, né, com muita fé, e quantas vezes eles marchavam com aquela expectativa, com aquela fé, e aquela procissão levava muitas vezes eles à vitória, a ver o milagre acontecer. Então esse é o objetivo da procissão, ok? Então vamos para a próxima pergunta, né? Que é uma pergunta polêmica, que eu acredito que todo mundo já ouviu, alguém com certeza já falou, já perguntou isso para você. Por que a igreja conserva o culto às imagens, se no Antigo Testamento Deus as proíbe? Essa é uma pergunta que, na verdade, que já se tornou até uma acusação, né? Eu já ouvi, por exemplo, os católicos adoram imagens. Já ouvi também que as imagens dos católicos têm um sincretismo com o candomblé, com a Umbanda, porque tem alguns santos da Igreja Católica que o pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda faz referência também a esses santos, mas são coisas totalmente diferentes, né? Não é o mesmo santo da Igreja Católica que é o santo do candomblé e da Umbanda, não tem nada a ver. Então, a gente já vê muita acusação voltada para as imagens. E assim, eu já ouvi explicações lindíssimas sobre as imagens, e também explicações simples que vocês conseguem entender numa boa. Por exemplo, sobre as fotos que a gente... Se você entrar numa casa, você vai ver porta-retrato da sua família, né? Acredito que na sua casa tenha porta-retrato da sua família, você com seu esposo, você com seu pai, você com seus filhos, né? Você pega ali aquele porta-retrato, né? Tirou aquela foto naquele momento importante da sua vida. Você tem fotos da sua formatura, você que já se formou na faculdade, né? Você tem fotos do batizado, né? Do seu filho, ou seu batizado mesmo. Então você registrou aquele momento ali, foi, colocou no porta-retrato, e toda vez que você passa por aquele cômodo da sua casa, você olha para aquela foto, você se lembra daquele dia, você se lembra da importância daquele dia para a sua vida. Então, do mesmo jeito, com o mesmo sentido, as imagens católicas. Né? Se você for comprar uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora do Carmo, eu ganhei essa imagem quando a gente estava fazendo as lives, uma pessoa me presenteou, é linda, tô olhando para ela agora. Nossa Senhora do Carmo, ela representa muita coisa na igreja, né? O escapulário que você usa veio nas mãos de Nossa Senhora do Carmo e ela entregou a São Simão Stock. Então tem toda uma história. Quando você olha para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, você não vai olhar apenas para o gesso, para o jeito que ela tá enfeitada, a coroa que botaram na cabeça dela. Não é isso. Você vai olhar para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, vai ver ela segurando o filho dela, né, Jesus no colo, vai ver ela segurando o escapulário, e você vai se lembrar de quem foi Nossa Senhora, do que ela trouxe para a Igreja Católica, do que a representação, as suas virtudes, os seus ensinamentos. Então, você vai lembrar de quem é ela para você na sua vida, né? Então, não é que a gente fica adorando Nossa Senhora, não é que a gente fica idolatrando ela, não é isso. Existe a palavra adorar e existe a palavra venerar. E é isso que a gente aprende enquanto católico. Né? Nossa Senhora nem quer ser adorada, ela não quer nada para ela. Quem é consagrado a Nossa Senhora pelo tratado, né, sabe que Nossa Senhora não quer nada para ela. Tudo que a gente entrega para Nossa Senhora, ela entrega a Jesus com perfeição. Então ela não retém nada para ela. Então, esse negócio de ficar dizendo, os católicos adoram imagem, os católicos têm Nossa Senhora como deusa, né? Por quê? Porque existe esse sincretismo religioso que a igreja não aprova.
Quem é católico de verdade, quem lê o catecismo da igreja, sabe que a igreja não aceita o sincretismo. Então, quem é protestante, que já entra, né, com o bonde andando, vai ouvir essas mesmas coisas, né, para sempre, né? Mas se você for um protestante que é curioso, não, eu vou pesquisar, né? O que é que os católicos dizem sobre isso? Será que realmente eles adoram Nossa Senhora? Né? Porque na palavra está dizendo que a gente só pode adorar a Deus, né? Então, se for um católico de verdade, ou se for um protestante curioso, ele vai começar a estudar e vai acontecer o que está acontecendo com muitos pastores. Muitos pastores estão estudando a Igreja Católica, estão estudando a patrística, estão estudando realmente o magistério, a tradição e estão virando católicos, católicos de verdade. Então, aquele que estuda a Igreja Católica, aquele que tem realmente essa sede, conhecimento, ele nunca deixa de ser católico, nunca. E aqueles que saíram, aqueles que por algum motivo, né, hoje não são mais católicos, eu tenho certeza absoluta que foi por falta de conhecimento, né? Aquele que sai da igreja católica, que vai para outra denominação, é por falta de conhecimento. Não teve trabalho de ler a Bíblia, não teve trabalho de ler o catecismo, de se aprofundar, de estudar a história de São Padre Pio. Porque eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida sobre a Igreja Católica, você pegar a biografia de São Padre Pio, você não vai sair para canto nenhum. Você vai continuar sendo católico e acho que você se torna um católico muito mais católico do que você era antes. Porque São Padre Pio, a história dele, né, de perseguição, a própria igreja perseguiu ele e ele, por obediência, continuou, né? Ele passou 3 anos sem celebrar missa nenhuma, né? A missa que ele celebrava era só para ele, era uma missa particular, não podia celebrar missa para as pessoas. Então, ele foi obediente, mesmo ele estando certo. Então, a gente estudando a vida dos santos, a gente vendo o sacrifício dos santos, vendo os primeiros padres da igreja, que é chamada patrística, se você estudar de verdade, você não vai para canto nenhum. Você continua sendo católico, amando a sua igreja e de verdade vivendo os sacramentos. Então, vamos agora responder essa pergunta. Por que a igreja conserva o culto às imagens, se no Antigo Testamento Deus as proíbe? Vamos lá. Sabemos que no Êxodo, vamos abrir aqui, se você está com sua Bíblia, né? Você abre aí. Em Êxodo, capítulo 20. Vamos ver o que é que Deus fala, né? Em Êxodo 20. E essa passagem, em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 4, é uma das mais usadas pelos protestantes. Veja só. Olha o que é que ele fala no capítulo 4, ou no capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Ponto. É a primeira passagem que os protestantes vão usar contra nós. Tá aqui escrito, né? E com razão. Por quê? Se a gente for olhar, o povo de Israel começou a se corromper. Era um povo dividido, era um povo que, por eles estarem andando em busca da terra prometida, eles passaram 40 anos andando por muitos lugares, encontrando muitas culturas. Eles entraram em muitas cidades, encontraram muitas coisas diferentes, religiões diferentes. Então, alguns se corromperam. E nesse tempo, né, a gente vai ver, inclusive, que Moisés, ele subia a montanha para falar com Deus, ele passava, às vezes, meses ali naquela montanha, conversando com Deus, né, tendo sua experiência de espiritualidade ali. E quando ele descia da montanha, ele encontrava o povo totalmente corrompido. E tem aquela parte do bezerro de ouro, né, que o povo
Moisés demorou tanto para descer da montanha, e aí o povo foi, né? Ficou com saudade do passado, né? Dos deuses do passado. E aí eles foram, por conta própria, e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu da montanha, que viu o povo ali adorando, né, aquele bezerro, o povo se enfregava no bezerro, o povo fazia oferenda, aí matava animal, jogava o sangue por cima do bezerro. Era aquela coisa. E aí, a traição, né, do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, né, um povo que Deus amou, escolheu ali para entrar na terra prometida, o povo traiu Deus, né? Porque estava ali amando e adorando outros deuses, né? Porque, na verdade, o povo de Israel, quando eles se corrompiam, era por quê? Porque eles queriam Deus que eles conseguissem pegar. Era um Deus que eles queriam estar ali perto, né? E eles não achavam que Deus, o Deus de Israel, né? O nosso Deus era um Deus perto, né? Era um Deus que era um Deus longe, só Moisés tinha acesso, né? Digamos assim. Então, eles começavam a trair Deus por conta disso, né? Porque eles queriam um Deus assim, mágico, um Deus que estalasse os dedos e acontecia, né? As coisas. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. A gente vê muito católico buscando outras coisas, né? Buscando o ocultismo por causa disso, porque a gente quer uma fé, quer ter uma fé imediata, a gente quer que piscou, aconteceu, né? A gente não tem paciência de fazer uma novena, esperar 9 dias, a gente não tem paciência de fazer uma quaresma, né? A quaresma está chegando aí, a quaresma de São Miguel. A gente não tem paciência de esperar 40 dias para que um milagre aconteça na nossa vida, né? Principalmente se você tiver com uma enfermidade, se você estiver passando por uma necessidade muito grande, que tem que ser algo assim para ontem, né? Então aí você começa a negociar com Deus para que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedos, né? Que seja no seu tempo, né? Você vai negociando, olha Deus, eu tô aqui para pedir, pelo amor de Deus. Né? Faça agora, porque eu não posso mais esperar, né? Então, o povo de Israel era assim, era desse jeito. Então, nessa perspectiva, vendo toda essa traição, foi falado isso: não farás para ti escultura, nem figura alguma que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Se fosse você, né, no lugar de Deus, eu acredito que você teria dito a mesma coisa, né? E aí, olha, Deus condena a confecção de imagens nesse aspecto, né? E aí a gente vai ver também, lá em Deuteronômio, ele falando também sobre isso. Olha aí, abre aí, Deuteronômio capítulo 5. Deus vai falar também sobre essa questão das imagens. Capítulo 5, versículo 8. Do 8 ao 10. Olha o que ele vai dizer. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, mais uma palavra que os protestantes usam muito contra os católicos, né? E, inclusive, essa até é mais rígida, né? Que fala sobre castigo, que Deus vai castigar, né? Enfim, então, nessa passagem, ele vai reforçar a proibição. Mas, se a gente observar, Deus proíbe a confecção de imagens para serem adoradas. Que foi exatamente o que eu falei, né?
Pois quando falamos das imagens como objetos de adorno ou sinais de fé, veremos que a Bíblia e Deus aprovam as imagens, como podemos ver em 1 Reis, capítulo 6, 23 ao 29. Isso ainda no Antigo Testamento, certo? Lembrando que a Bíblia, ela foi escrita por Deus e ele não se contradiz. Porque você pode ler essas duas passagens aqui. A gente leu Êxodo, a gente leu Deuteronômio, que são os livros que estão no Pentateuco. E Pentateuco a gente viu que é a Torá, a famosa Torá dos judeus. Então, e no mesmo livro, no mesmo Antigo Testamento, 1 Reis, aqui ó, capítulo 6, a gente não tá indo pro Novo Testamento ainda, a gente tá no Antigo Testamento. Então, 6, 23 e 29. Olha o que a Bíblia vai dizer. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinham 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. Oxente, peraí. Como assim? Deus lá no início falou que não podia fazer imagem nenhuma. Daquilo que estava no céu, daquilo que estava na terra ou embaixo da terra, nas águas. Não podia fazer imagem de jeito nenhum, de nenhum tipo. E agora a gente está vendo aqui em Reis o próprio Deus falando para fazer no santuário a imagem de 2 querubins. Como assim? Foi o que eu expliquei, né? Foi o que eu expliquei para vocês. As pessoas, né, o povo de Israel, eles faziam aquelas imagens que foram proibidas por Deus porque eles adoravam aquelas imagens. Eles colocavam naquela imagem poder, eles acreditavam que o Deus estava ali naquela imagem. Inclusive, eles usavam aquelas imagens como amuletos. Tá entendendo? Como hoje muita gente usa o próprio escapulário. Muita gente usa como amuleto. As pessoas não entendem o significado de usar um escapulário, de como começou, das promessas que Nossa Senhora fez para quem usa o escapulário, né? Então, as pessoas usam como um acessório para ficar bonito, né? Hoje em dia tá muito no auge aí, né? O escapulário de prata, o escapulário dourado, né? Mas assim, as pessoas colocam poder no escapulário. Acha que se usar o escapulário tá revestido, protegido, ninguém vai fazer mal, eu não vou ser assaltado, não vou ser, né? Ninguém vai olhar para mim, né? Não tem olho gordo, né? Aquela questão do sincretismo religioso. Muita gente usa dos sacramentais da Igreja Católica para fazer, né? De amuletos. E não é isso que Deus quer. Né? Então, o que Deus está dizendo aqui para mim, para você, né, sobre essa questão das imagens, não é que a gente não pode usar, não pode fazer imagens. Não, a gente não pode fazer imagens para serem adoradas, né? Aí você pode dizer para mim, Roberta, mas eu já vi pessoas se ajoelhando na frente da imagem de Nossa Senhora. Eu já vi até pessoas beijando a imagem de Nossa Senhora. Isso não é uma idolatria, não? Certo. Vamos lá, né? Eu acredito que você, por exemplo, já tenha beijado a foto da sua mãe com saudade, né? Você já tenha beijado a foto do seu filho com saudade. Você, não sei, guarda uma roupinha do seu filho, né? Que quando você olha para aquela roupinha, você lembra do seu filho, né? Quando ele estava pequenininho, quando ele estava ali. Você lembra, olha para aquele sapatinho, você beija, né? Você tem aquele sentimento de saudade e tal. Então, do mesmo jeito, né? É a pessoa que se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora, não é para que ela seja adorada. Não é que a gente está adorando aquela imagem, que a gente tenha plena consciência. Nós católicos temos consciência de que aquela imagem ali, ela é a representação da história daquele santo,
né? É a história daquele santo, e quando a gente vai olhar para aquela imagem, a gente vai ter respeito e veneração. Nós vamos querer ser, pelo menos assim, 1% do que aquele santo foi, né? E quando eu olho para uma imagem de São Padre Pio, o que é que ele representa para mim? São Padre Pio, ele rezava 36 rosários no dia. Então, quando eu olho para a imagem, eu digo, meu Deus, São Padre Pio, me ajude, pelo menos a rezar um terço, né? Me ajude a ter uma vida de oração, me ajude a ser assim, tão íntimo. São Padre Pio recebeu as chagas de Jesus. Então, quando a gente olha para a imagem de São Padre Pio, a gente lembra da trajetória dele, da intimidade dele com a palavra, da intimidade dele com Jesus, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda, né? Ele fala muito da amizade com o anjo da guarda. Então, é sobre isso, esse respeito, esse amor que a gente tem. Mas não é adoração. Nós não adoramos imagem, que fique claro isso. Então, fazendo esse paralelo, né? Eu acredito que deu para entender. A proibição de Deus aqui com o povo de Israel era porque eles pegavam aquelas imagens, faziam as imagens para adorar e colocar poder naquela imagem, né? E tê-los como amuleto. Já a imagem dos querubins e as outras imagens, inclusive, tem até outra, aqui acho que em Êxodo, né, que ele vai pedir a Moisés para fazer a serpente, aquela famosa passagem da serpente, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. O próprio Deus pede para Moisés fazer a imagem, né, onde o povo tá ali com aquela doença, e aquele que olhar para a cobra, né, para a serpente, é curado, né? Olha aqui, a passagem, eu acho que é outra. Êxodo 26, 31, 33. Diz assim, ó. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Ou seja, isso é Deus dizendo para o povo fazer, entendeu? Então, não é que Deus se contradiz. Não tem como você dizer que a Bíblia é contraditória, porque você está dizendo que o próprio Deus é contraditório, não é. Entendeu? Existe uma situação de idolatria e existe uma situação de veneração, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, quando as pessoas forem questionar isso para vocês, agora vocês já sabem explicar. Olha, Deus proibiu a idolatria, mas a veneração, o respeito, não. Ele, inclusive, pediu para fazer os querubins, os anjos que a gente tem, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Então, o próprio Deus pediu, né? Como eu estava falando sobre a serpente.